António Nuno Rosmaninho Rolo, para dizer o nome completo. Sei que gosta, sobretudo, de Nuno Rosmaninho, e a partir é um nome de guerra. E a partir de agora tratá-lo-ei assim, com muito gosto. É sempre um gosto estar consigo. Infelizmente tem que ser desta maneira, que às vezes a imagem fica assim meia fixa e tal, mas esperemos que assim não seja. É um gosto grande tê-lo e tenho acompanhado a sua produção científica e começo já com um livro que muito me ajudou, Os Portais da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Eu passava lá junto dos portais e nem sequer me apercebia de muitas das coisas que lá estão. E, inclusivamente, foi aí que eu depois utilizei mais tarde para um livro meu, que eu encontrei o Mostrengo, do Fernando Pessoa, quem fez aquelas belas imagens em bronze. Mas não é apenas aí que Nuno Rosmaninho foi sempre, para mim, evito o doutor e o professor. O Nuno Rosmaninho foi um excelente aluno e logo muito cedo, sobretudo desde que descobriu os dossiês sobre a construção da cidade universitária, tem sido o seu ponto de grande foco e de interesse, e os livros sucedem-se. Tem alguns deles no resumo que foi distribuído como folha de sala e que nós costumamos distribuir quando há presencial, mas foi enviado. Mas tem muitos outros, por exemplo, o princípio de uma revolução urbanística no Estado Novo, os primeiros programas da cidade universitária de Coimbra, 1934 a 1940, que foi publicada pela Minerva Coimbra. Vários outros trabalhos que não estão lá e que eu não vou aqui especificar. Basta pôr o nome dele, que logo de imediato aparece no Google grande parte dessas referências, mas dizer que ele tem uma vasta bibliografia. Por isso, como nós já estamos, e algumas pessoas já me disseram, inclusive, que possivelmente não poderão estar muito tempo, e, por exemplo, uma pessoa que gostaria de ter estado, mas não pode pela hora, é a doutora Isabel Garcia, da Minerva Coimbra, que lhe manda saudações e pediu. Mas eu queria interrogá-lo, que queria fazer-lhe uma pergunta, porque fiquei curioso com porque inclui o estudo da história da Universidade de Coimbra e aquela parte monumental que lá está, não está completa, porque eu sei que não está, porque já uma vez me revelou, ali sobretudo no Dom Dinis, havia pensava-se fazer uma outra coisa, mas além dessa bibliografia que especificou, eu vi no seu currículo uma que me chamou a atenção em uma certa... Por isso eu pergunto, Viagens Cíclicas 2016, Crónicas de Ciclistas Amadores e de Corridas de Joaquim Rosmaninho. É-lhe alguma coisa? É, sim. Bom, mas essa é outra faceta, realmente. Eu gosto de andar de bicicleta. É a história local, porque também tem muita história local. Sim. Sim, eu diria que é o hobby, que é andar de bicicleta, com o grupo de amigos, e há mais de 9 anos que criámos um blog, e eu vou-me divertindo a contar um pouco as viagens de domingo
e também aproveitando para falar um pouco sobre a história do ciclismo na Bairrada. E, no fundo, a temática anda à volta do ciclismo. E, na verdade, já vão 7 livrinhos sobre isso. Pois, Tem sido o meu claro. passatempo, sim. Joaquim Rosmaninho era meu tio-avô, que eu conheci ainda, menino, e que sempre o vi desvalorizado por ter ido à volta a Pronto, Portugal já ouvi, já estou a ouvir. e ter acabado a volta a Portugal mais Olha, gordo do que tinha começado. diminuir o som. Ora, na verdade, eu depois fiquei muito surpreendido quando Tá vi que bem, ele tinha então feito eu a volta a ouço. Portugal notável, com poucos Tá. meios, e, Tá bem. portanto, fiquei um Pronto, pouco com o obrigadinho. pressentimento que devia restaurar Olha lá, quando... a dignidade atlética de Joaquim Rosmaninho. Ele é meu tio-avô. Está bem. Bom, eu também meti esta referência para chamar a atenção para um outro veio da sua investigação, que é a investigação na história local. Portanto, tem estes dois grandes vetores e vão-me dispensar, e o doutor Nuno Rosmaninho também me vai dispensar para não levar mais tempo, estar aqui a especificar uma longa bibliografia e passava-lhe a palavra agradecendo-lhe muito sinceramente o ter disponibilizado para esta cátedra Sousa Fernandes, que eu acho que a cidade universitária e o pensamento dela e tudo aquilo que rodeia, sobretudo, o ter retirado dali tanta gente e acabado, acho que valia a pena estar na cátedra Sousa Fernandes. Só o tempo não é muito, mas pelo menos temos uma ideia do que aquilo foi e o que implicou. Muito obrigado, Dr. Nuno Rosmaninho, a palavra é sua. Muito bem, muito obrigado. Eu quero agradecer ao Dr. Gerber Ferreira ter-me convidado e à Cátedra Sousa Fernandes. Tenho que dizer que guardo as melhores ideias do tempo em que comecei a aprender as coisas da Grécia Antiga, que eram nas suas aulas fascinantes e para mim continuam fascinantes até hoje. É um universo cultural que para mim está sempre muito presente e procuro encontrar muitas maneiras de lá voltar, ainda que seja episodicamente, e por isso são boas memórias e estou-lhe sempre muito grato por essas aulas. Quero também já agora aproveitar para mandar cumprimentos à doutora Isabel Garcia e só fazer uma pequena correção no facto de que não fui eu que descobri o processo, o arquivo da cidade universitária, mas sim o doutor Luís Reis Turgal, que foi nisto um mestre, e tem sido nisto um mestre inexcedível, procurar materiais, a acalentar o estudo, é um mestre notável, e eu quero que ele fique com todos os louros que merece, porque todos não serão muitos para o que ele tem feito. Muito bem, então iríamos agora avançar para o tema que aqui nos traz. Eu creio que vou conseguir fazer uma apresentação, partilhar uma apresentação, não sei se tenho essa possibilidade ou não. Sim, muito bem, creio que sim. Ora então... Ao fundo tem compartilhar tela. Muito bem, penso já aqui está. Ora, aqui está. Sim, já consegue. Só ampliar o tamanho. Ok, perfeito. Ora, muito bem. Eu não sei exatamente o tempo que devo utilizar nesta apresentação. Poderia ser mais rápido ou mais lento. Parece-me... O que é razoável para eu me orientar? Doutor Nuno, isto é a 1 hora, mas como este já... mantenha os 3/4 de hora ao máximo, está bem? Para completar a sessão. Os 3/4 de hora para falar. Depois o resto será ou 40 minutos, o máximo 3/4 de hora. Para depois haver possibilidades de algumas perguntas se quiserem fazer, está bem? Muito bem, muito bem. Parece-me tempo suficiente. Soutor, o que não se consegue dizer em 3... Só dar uma nota informativa que este Zoom não tem tempo, não tem limite, portanto não vai interromper. Muito bem. Está bem? Obrigada. Está bem, muito bem. Muito bom. Quando este tema me foi proposto, eu encontrei, como tenho encontrado quase sempre, duas maneiras de o tratar. Uma é apresentar
como se fosse a primeira vez, o processo de destruição da Alta e de construção da cidade universitária. Eu creio que posso fazê-lo também, mas é um conhecimento que já está relativamente bem consolidado, e eu creio que eu decidi que talvez uma das maneiras de lidar com este tema era privilegiar aquilo que se pode chamar a recepção crítica. Quer dizer, como é que ao longo dos tempos nós temos encarado o processo de destruição da Alta e de construção da cidade universitária. Este assunto, tenho de confessar, tornou-se para mim muito presente em 2011, em maio, quando, como quase todos nós, fomos surpreendidos com uma manifestação de estudantes contestando vigorosamente a pintura das escadas monumentais, pelo PCP, pelos Verdes, pela CDU. Não é que o protesto não fosse legítimo, mas foi com uma intensidade muito forte. A reação, em geral, foi de incompreensão, e eu tenho de confessar que também foi dos que fiquei surpreendido. Mas aquilo que os estudantes disseram na altura foi uma coisa completamente nova. Ao fim de décadas de existência, de construção e existência da cidade universitária de Coimbra. Foi dizerem, sem levarem em conta critérios políticos, que gostavam da nova cidade universitária de Coimbra. O gostar é uma coisa nova, porque passámos décadas a gostar por razões políticas, a detestar por razões políticas, a tentar compreender politicamente a obra. Depois vem uma nova geração de estudantes que diz que apenas gosta e aquela pintura consideram-na uma espécie de destruição patrimonial, algo que não se pode fazer. E foi exatamente essa questão que me fez tentar voltar atrás e para perceber o que é que foi sucedendo para que chegássemos a esse ponto. Principalmente porque eu senti que havia muita irritação com a atitude dos estudantes e porque eu também senti que eu próprio já não pertencia bem àquele mundo. Portanto, desejei compreender o que se passava. E é isso que eu vou tentar fazer, exatamente nesta sessão, para que cada um de nós reflita sobre, às vezes, os caminhos estranhos e inesperados que a patrimonialização tem. Bom, na verdade, aquilo que eu... Para conseguir falar nisto, eu precisei de uma palavra. E a palavra que me fez depois desencadear todo o processo para compreender o que sucedeu foi a palavra exaltação. Tudo o que esta cidade universitária tem provocado é a exaltação. Mas a exaltação nos vários sentidos que a palavra tem, que são sentidos contraditórios. Por um lado, significa o elogio, a exaltação de alguém, o louvor. Por outro lado, significa agitação, uma ansiedade de espírito, uma espécie de sentimento excessivo. Mas também significa simplesmente um estado de irritação e de cólera. Ora, o que se pode dizer é que a cidade universitária de Coimbra sempre provocou exaltação. Só que não foi sempre a mesma. Foi uma exaltação elogiosa primeiro, uma exaltação depois de crítica e, por fim, uma exaltação patrimonial. Então, aquilo que eu vou propor é mostrar o desenvolvimento da recepção da cidade universitária a partir da palavra exaltação. E o diapositivo em que eu apresento, digamos, as fases, que creio que são suficientes quase para compreender o conteúdo. E depois o que eu tentarei fazer é dar-lhe um pouco de substância, mas estamos em Coimbra, é um processo que é por demais conhecido e por isso, deste modo, eu não repetiria talvez o assunto, mas dar-lhe outra maneira de compreender. Nós sabemos que a cidade universitária é um processo que acompanhou toda
todo o Estado Novo. As primeiras ideias vêm de 1934 e a inauguração da Química e da Física, ou a abertura, foi em 1975. Portanto, é uma obra longa, é uma obra muito representativa, muito significativa daquilo que é a cidade universitária, daquilo que é quer a arte do Estado Novo, quer a ação política sobre a arte, quer também das convicções patrimoniais que ao longo destas décadas existiram. E por isso acaba por ser alguma coisa de muito instrutivo para compreender o período do Estado Novo. O primeiro período, eu considero que é aquele que vai desde os primeiros estudos até ao início das obras, diria melhor, das demolições para as obras. O que se nota neste período, que vai de 1934 a 41, é o que se pode chamar uma exaltação do futuro. E essa exaltação do futuro, o que se nota é sempre que é feita na expectativa de uma grandeza futura que se impõe por si, que é natural, que não suscita nenhuma dúvida. Isto leva-me a dizer que nesta fase a ideia de uma grande cidade universitária na Alta de Coimbra é uma ideia a que poucas pessoas poderiam resistir. É uma ideia atraente porque tem vários aspectos que tornam legítima a ideia. Um dos aspectos é que desde a Reforma Pombalina, que praticamente a cidade universitária não tinha obras significativas. Havia aproveitamentos, mas não uma obra consistente. Ora, num tempo em que o número de alunos estava a subir, isso presumia que iria subir. Só que a alternativa era fazer fora da cidade fora da Alta. Isto nunca foi equacionado, que eu nunca vi em documento nenhum. O prestígio simbólico do lugar obrigava praticamente a que a universidade estivesse ali. Para nós, hoje, seria fácil propor noutro lugar. Naquele tempo, não vi ninguém propor. Ninguém. Por outro lado, neste tempo, fazer ali a cidade universitária até parecia interessante e indiscutível, principalmente porque se pensava num processo de remodelação. Acho que ninguém imaginava que o impacto seria tão grande. Por isso, mesmo logo a seguir, quando há projetos, acho que ninguém consegue ver como é que um projeto tão grande vai ser posto ali. Mas a razão, talvez ainda mais preponderante, que é preciso levar em conta, é que neste tempo, por muito difícil que nos seja aceitar isto, neste tempo a defesa dos núcleos históricos urbanos era muito escassa. Muito, muito escassa. Nós gostamos de pensar que a cidade universitária é uma obra que exprime ao poder autoritário de Salazar. Gostaríamos de pensar que é uma obra feita por um ditador contra uma cidade, mas documentos são documentos em história, não podemos ir contra os documentos. Aquilo que eu noto é que não havia suficiente apreço pelos núcleos históricos urbanos para pensar na sua preservação. Eu não digo só em Coimbra, em todo o lado, em todo o país e mesmo em toda a Europa. O princípio de intervenção urbana sempre foi, desde o século XIX até à Segunda Guerra Mundial, destruir primeiro e construir depois, sempre. Mesmo grandes arquitetos como Le Corbusier, convidado a fazer um plano para Paris, é de destruição. Se virmos os planos de remodelação da Baixa de Coimbra, que quase não foram executados, ainda nos anos 60 são profundamente destrutivos. Por isso, por muito que nos custe, na realidade, os defensores da Alta, os que existiam, eram muito poucos e estavam na defensiva. Porque aquilo que preponderava em toda a opinião pública, entre os políticos, entre a generalidade dos arquitetos, era destruir para fazer a seguir. Porque faltava o critério de núcleo histórico urbano, não havia a valorização da arquitetura tradicional urbana,
E, portanto, não havia instrumentos para defender este património. Assim, a única coisa que defendia a Alta de Coimbra era o seu valor simbólico. Mas esse valor simbólico não era tão forte como a capacidade e, digamos mesmo, a vontade para destruir. Aliás, parece que vai-se dar um fenómeno muito curioso, é que, num primeiro momento, os defensores do património, podemos chamar assim, são pessoas que, apesar de tudo, estão na defensiva, parecem antiquados, porque o futuro parece ser grandes construções e grandes alterações. Curiosamente, são esses que vão ter razão no futuro. E por uma razão muito forte. É que estavam a defender o património segundo princípios identitários. Eles queriam preservar a Alta porque gostavam da Alta. Mas isto aparentemente não era suficiente para esses defensores. Portanto, o que nós temos neste tempo são projetos de remodelação que ainda mantêm a estrutura urbana que vem de trás. Assim, nós vemos que se mantêm alguns colégios, que se mantém a praça mais ou menos reorganizada de Dom Dinis. São projetos ainda que não são inteiramente destrutivos e estão ali no meio termo. Tentam conciliar novos edifícios com os edifícios antigos. E por isso preservam alguns colégios que vieram a ser completamente destruídos. Mantém-se a Rua Larga, mantém-se o Colégio dos Lóios, há ali apenas uns arranjos. Portanto, a promessa de grandeza é uma promessa que não é ainda completa, na medida em que há ainda a convicção de que não se pode pedir demais, mesmo assim. As coisas começam a mudar quando os proprietários começaram também a ser notificados para as expropriações. Isto aconteceu mais ou menos em fevereiro de 42. E quando a ideia de um futuro mais ou menos utópico começou a ser uma coisa talvez plausível, não era apenas um projeto. E aí a dimensão começou a ser mais questionável. Neste tempo continua a não se defender a Alta de Coimbra. Só muito devagar vamos ver pessoas a defendê-la. Eu diria que são pessoas que são consideradas tradicionalistas, conservadoras, num certo sentido antiquadas, é que defendem a Alta. O progressista, aquele que acha que é o dono do tempo, o dono do futuro, esses estão convencidos de que se deve destruir. E isto é independente da opção política. Por muito que nos custe, nós gostamos de fazer uma coisa mais simples, mas, na verdade, quando eu comecei a estudar, ainda corria em Coimbra a ideia de que o responsável em Coimbra foi Bissaia Barreto. Pois eu acho que estou em condições de dizer que ninguém protestou tanto contra as obras da cidade universitária como Bissaia Barreto. Ninguém. Ele escreveu um livro em folhetos no Diário de Coimbra contra as obras. E, na verdade, só parou exatamente quando Salazar o mandou calar. Parece-me claro. Por isso aqui não é uma questão política que está em causa. Até porque há um momento em que aparentemente o PCP até tem o domínio do Diário de Coimbra e saem 2 textos editoriais a defender mais demolições. Quando foi preciso fazer a associação académica, houve alguém que sugeriu ligar mais à esquerda e por que não destruir o bairro Sousa Pinto? Não há aqui uma questão política. Ou melhor, aquilo que nós notamos é que, independentemente da política, o que sucede é que os núcleos históricos urbanos não estão patrimonializados, não estão defendidos. E isso tanto é à esquerda como à direita. E é assim que nós entramos num período em que as obras vão ser lançadas e o tom preponderante é da exaltação do regime. Quer dizer, elogia-se muitas vezes a obra para elogiar o regime. E elogia-se o regime para elogiar a obra. A exaltação do regime, essa sim tem contornos mais, nesta altura, políticos. A promessa de uma grande monumentalidade arquitetónica seria a comprovação de um regime político operoso, capaz, que estava a modificar as realidades.
E era muito difícil contrariar esta ideia. Ainda no final dos anos 90, ainda pude conversar com um amigo, advogado, que estudou até 1948, que protestou contra o filme Capas Negras, teve uma ação muito importante, e eu perguntei-lhe, mas porquê que protestaram contra um filme impróprio, por não ter estudantes e, portanto, ser contra as regras, e não protestaram contra a destruição da Alta? Era um homem muito inteligente e não fugia a uma questão direta. Ele fez um silêncio e depois respondeu-me com uma pergunta e disse-me: sabia que naquele tempo, para tomarmos banho, íamos ao hospital com uma senha? E esta é a resposta que nós temos que dar para não sermos demasiado críticos com quem apoia a obra. Para sermos, diria, historiograficamente compreensivos, isto é, compreender as motivações. É que realmente as casas, as más condições de salubridade, eram evidentes. Era muito difícil, perante uma obra que prometia novas instalações, inclusive para estudantes, era muito difícil dizer que não, que isto não era o adequado. Portanto, nem os princípios patrimoniais, nem as diferenças políticas seriam suficientes para ir contra este facto. Claro que aqui podemos entrar depois num processo em que nem toda a gente sofreu da mesma maneira. E, na verdade, nesta fase, o que se observa é que há pessoas em Coimbra, talvez, que protestam mais umas do que outras. Assim, aqueles que protestaram mais foram, sem dúvida, os que foram sujeitos a expropriações. Os proprietários da Alta foram, eu vou usar a palavra com ponderação, iniquamente expoliados. Porque apanharam um regime de expropriação que durou cerca de 8 anos e que o próprio Marcelo Caetano, no Código de Direito Administrativo, considerou que era absolutamente inadmissível. Era um processo de expropriação que não permitia recorrer aos tribunais. Era feito com 3 laudos, 3 propostas, uma do proprietário, um do dono da obra e outro do Supremo Tribunal de Justiça, em que os 2 laudos mais próximos é que valiam. Portanto, coitado, o proprietário foi completamente trucidado. Se protestou, fez-se uma nova avaliação que ainda era mais baixa. E há documentos claramente no arquivo que mostram que isto era propositado. Por isso, as expropriações, no fim, somaram um valor inferior ao da matriz predial. Estas pessoas tiveram de protestar. E houve alguns advogados, houve um advogado, se não me engano, Sousa Martins, se não me engano, que fez um texto de protesto dirigido a Salazar muito corajoso, porque considerou que o que estava ali era, ele usou a expressão, o indivíduo locupletamento repelido pela moral e pelo direito. Ou seja, acusou o regime de roubar, com todas as letras e com todas as palavras que um jurista pode utilizar. A maioria da população, creio que mantinha o desprezo pela alta, que mantinha pela baixa também. Nessa medida, o que se pode dizer é que há poucos defensores e esses defensores não são suficientes para conseguir contrariar esta proposta. Assim nós vemos ideias que se vão demolir 6 arcos do aqueduto. Não há muito protesto. Mesmo o próprio Virgílio Correia, um homem tão interessado pela história da arte, um dos maiores historiadores de arte do século XX, que estava naquele momento a elaborar o inventário artístico de Portugal, não protestou contra o não aproveitamento de alguns elementos que apareceram no Colégio de São Pedro, mas não contra a cidade universitária, perdão, não contra o núcleo histórico urbano. Era muito difícil contrariar este desprezo generalizado pelo núcleo histórico urbano. Nessa medida, o que se pode dizer é que há uma unanimidade contra a Alta. E é difícil que não haja uma unanimidade a favor da obra que se está ou que se pretende realizar. Os protestos são muito escassos, são pouco convincentes e, na verdade, os mais fortes são, eu diria, puramente identitários. Por exemplo, pessoas que vinham fazer um jantar de curso e diziam, pois, está tudo muito bem, belas obras, mas eu não gosto.
esta não é minha Coimbra. Ou seja, havia pessoas a reclamar nestes termos, mas estes termos não tinham força patrimonial. Coisa que nós hoje sabemos que devia ter, porque património é a memória. Mas esta memória aparentemente não era suficiente. As distribuições iam sendo feitas sem nenhuma reclamação nos jornais, que num caso ou no outro até podiam protestar, há exemplos disso. Paravam quando? Quando chegavam a uma casa que tinha um brasão. Então era o problema. O que é que se faz do brasão? Não era a arquitetura tradicional que não era valorizada. E isto tanto é para a arquitetura tradicional como muitas vezes para a arquitetura erudita. Para não usar demasiado tempo, quando começou a ser destruído o resto da torre de homenagem do Castelo de Coimbra, tiveram de usar explosivos. Os explosivos eram muito violentos, que tremia tudo, era preciso colocar madeira e pedras, e juntou-se muitas pessoas à volta. E eu presumi que, bom, desta vez as pessoas vão protestar porque é o resto de um castelo. As pessoas estavam lá para assistir ao espetáculo. Nós fazemos sempre uma espécie de equilíbrio. A maior parte das vezes, quando lidamos com o património, pomos-lo num lado da balança e a utilidade, aquilo que nós gostamos de chamar o progresso, na outra balança. O vandalismo patrimonial contém sempre implícito um processo de negociação. Ou em nome da moral, do progresso, da religião, da política, da beleza, se for esse o caso. Mas, no fim, o património sai com prejuízo. Ora, nesta fase, os protestos que houve também continuaram a não ser suficientes. E aquilo que prepondera é a promessa da grandeza. As objeções políticas são muito pouco relevantes, as demolições são vistas como uma inevitabilidade e, realmente, a opinião ilustrada tende a apoiar as obras. Este é um facto. Ainda tardiamente se aceitava, por exemplo, a destruição do Observatório Astronómico do pátio da Universidade, porque era feio, que é um dos critérios mais perigosos para preservar ou destruir património, porque os critérios de beleza mudam a cada geração, mudam a cada época, e isto ainda se ouvia nos anos 70, nos anos 80. Isto é, nós permitirmos escolher o que poderia, o que se perdeu sem dano, e aquilo que se deveria ter escolhido, que continua a ser a forma, talvez errada, de lidar com a situação. E a verdade é que houve muita destruição. Os adversários do Estado Novo, na realidade, eram, em primeiro lugar, os proprietários, coitados. No momento, mesmo as pessoas que tinham um negócio foram de tal modo expoliados que não conseguiam obter um rendimento suficiente para montar a sua loja no outro lado. E muitas vezes aquele negócio era só ao pé da universidade, que importava ir para longe. Há outros casos, realmente, de pessoas, por exemplo, advogados, de médicos, que nem essa indenização se queria pagar. Portanto, estes proprietários protestaram sempre, mas foram derrotados e foram os mais prejudicados. Os adeptos do Estado Novo e da arte do Estado Novo viram aqui a grandeza. Os adversários do Estado Novo e também os adversários desta arte começaram a salientar a sua megalomania. E então podemos verificar que os critérios estéticos estão de acordo com quem critica e com quem apoia. Todos reconhecem a dimensão de escala. Uns acham que a escala é boa, outros consideram que a escala é má. Uns dão-se, digamos, à simplicidade de achar que os elementos clássicos davam valor. Eu aprendi com o Dr. José Ribeiro Ferreira que há um elemento de equilíbrio na cultura clássica sem o qual nós caímos na iubris. Ora, foi isso que nós notamos em algumas destas obras. E por isso, ao falar da escala e ao colocar o classicismo, nós compreendemos muito bem que o fundamento político está ali presente para apoiar ou para recusar. Para não usar demasiado tempo, isto são fotografias de uma maquete que mostra como seria a obra se tivesse sido concluída, com o hospital e com o pórtico
aqui na Praça Dom Dinis, e depois haveria um pórtico também na Praça da Porta Férrea. As críticas à construção, essas vieram mesmo a partir de 1966. Eu utilizo esta data pela seguinte razão, porque foi nesta data que se fez uma exposição da Velha Alta Desaparecida, que foi muito importante porque mostra que durante os anos anteriores, apesar de silenciosos, os detratores da obra do Estado Novo cresceram em número e até em qualidade da contestação. De modo que a exposição foi o momento em que o lento desenvolvimento da crítica se assumiu claramente. Então aí nós notamos que a crítica da sociedade universitária é uma crítica já anti-salazarista, é uma crítica que já envolve os elementos artísticos. Por exemplo, um arquiteto diz que não faz muito sentido pôr um pórtico, porque aquele pórtico ficaria incompleto na Praça Dom Dinis, porque outro edifício não tinha sido feito, e também porque, na verdade, isso exprimia uma arquitetura dos regimes autoritários e totalitários que naquele tempo já não se aceitava. Por isso, a partir deste período, nós entramos na fase da contestação, do desprezo artístico e político da cidade universitária. É, digamos, aquela fase em que todos nós nos sentimos confortáveis. Eu, analisando estas fases, sinto que intuitivamente colhi esta, mas depois, por método historiográfico, pela objetividade, integrei-me, digamos, na seguinte, no sentido de fazer um estudo tão objetivo quanto possível. Nenhuma destas fases está concluída. Isto não são apenas fases, são maneiras de encarar. E, portanto, quando eu digo que esta fase acaba em 1990, na verdade não acaba. A promessa de desprezo ainda está muito vincada em nós, com toda a legitimidade. Mas o que sucede é que aparece uma nova vaga, que, sem anular esta, depois continua o processo de apreensão de uma obra ao longo dos tempos. Nesta fase, portanto, o que nós temos é um alastramento das críticas. Nós, assim como antes apoiávamos as obras falando bem de Salazar, agora a crítica do salazarismo e a crítica da sociedade universitária estão outra vez juntas. Por isso, saímos de uma exaltação política positiva e passamos por uma exaltação política negativa. O processo de exaltação é simétrico, mas o elemento político continua presente. E é impossível não o compreender quando nós pressentimos o equilíbrio, a vida que nós tínhamos nestas ruas e neste ambiente. Não é só porque algumas pessoas viveram e sentiam a saudade da infância, é porque realmente era um mundo equilibrado, com uma arquitetura interessante, com arruamentos, com um contexto urbano que hoje não levantaria nenhuma dúvida em relação à sua preservação. Nesta fase aumenta claramente o desprezo estético, aquilo que antes era grandioso passa a ser vulgarmente megalómano, é uma evolução típica. Por outro lado, há uma condenação global das obras da cidade universitária, mesmo incluindo a própria universidade. Alguns professores tinham tentado protestar nos anos 40, mas foram confundidos com opiniões políticas e alguns desses professores foram expulsos da universidade depois quando houve a purga no Estado Novo. É uma época também, portanto, em que há uma interpretação política do património que aqui temos. Na fase seguinte, o que nós temos é uma nova necessidade. Bom, isto é bem conhecido de todos, não vale a pena usar mais tempo. Na fase seguinte, o que nós temos não é propriamente o fim da fase anterior. O que acontece é que o tema do Estado Novo e o tema da arte do Estado Novo, em particular, passam a ser um objeto de estudo corrente na historiografia. E isto levanta um problema, que é o problema da objetividade. Eu confesso que sou daqueles que não concorda e de vez em quando se irritam quando começam a dizer que a história é uma ficção.
Bom, isto levava-nos muito longe, mas isso é abandonar completamente a noção de objetividade. E isso, não, na verdade, não pode ser. Portanto, quer uma pessoa goste da cidade universitária, quer não goste, tem de estudar. E estudar é encontrar documentos que permitam produzir afirmações que sejam comprováveis. Isto, para mim, é a objetividade. Isto parece conter uma promessa de aceitação, mas não é uma aceitação política. É simplesmente compreender a obra que ali foi feita. A experiência diz-me que quem estudou a cidade universitária e o Estado Novo, independentemente do apreço político ou estético, ou digamos, de não gostar estética nem politicamente do Estado Novo na cidade universitária, é algo que temos que colocar entre parênteses. Não se pode ir fazer um estudo para dizer mal de Salazar. Isto era o que mais faltava, isso não era história. Isso sim é que era uma ficção. Portanto, é a fase em que se pode dizer que o estudo assume um lugar mais preponderante. As coisas não começam aqui. Na verdade, nós temos alguns textos de Nuno Portas, de José Augusto de França, do arquiteto Domingos Tavares, que já procuravam estudar o assunto com objetividade. Temos de reconhecer, no entanto, que faltava fontes, documentos, porque os arquivos não estavam disponíveis, muito menos da cidade universitária, e sem isso é impossível fazer um estudo capaz. Portanto, é uma fase essencialmente de exaltação compreensiva, no sentido em que o esforço é entender o que sucedeu. O que é que significa entender o que sucedeu? Significa que se possa dizer qual foi o papel de Salazar, qual foi o de Bissaia Barreto, dos jornais, da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, dos professores, dos órgãos académicos. Quer dizer, tentar perceber com exatidão o que aconteceu. Nesta fase, portanto, o que nós estamos à procura é de um aumento de conhecimento. E nesta tentativa de aumento de conhecimento, bom, aquilo que tem de se fazer é abandonar o tom judicativo, o julgamento. Isto em arte, então, é especialmente difícil. Confesso que no primeiro momento a minha grande dificuldade era como é que eu vou falar da arquitetura ou da escultura sem dizer ou gosto ou eu não gosto. O leitor não quer saber disso, é apenas a minha opinião. Como é que eu vou lidar com a dimensão estética de uma forma objetiva? Bom, e então aquilo que eu consegui foi encontrar um estudo que mostrava as adjetivações, os critérios de apreciação estética da arquitetura stalinista e depois fazendo a recolha de toda a recepção crítica de memórias académicas, de jornais, etc., de revistas, percebi que os critérios de apreciação da cidade universitária eram equivalentes ao da arquitetura stalinista. Isto permitiu-me não estar a dizer qual foi a maior influência ou menos, mas permite-me dizer com alguma assertividade que os princípios estéticos são equivalentes e que isso tem a ver com o poder autoritário. Isto, para mim, era quanto bastava para eu não próprio não dizer se gosto ou se não gosto. Nesta fase, portanto, nós temos um esforço de estudo. Coloquei o ano de 1990, porque se realiza na Faculdade de Letras um importante congresso sobre a história da universidade, no centenário da sua criação, que foi, digamos, um momento de estudo, de crescimento do estudo da universidade, que depois vai ter continuidade a seguir, em muitos autores. E eu ponho esta fase até 2011, precisamente até ao tal protesto dos estudantes. Na realidade, neste período, o que nós temos, portanto, é uma tentativa de ser objetivo, mas é evidente em todos os estudiosos que nenhum se sente com vontade de dizer eu gosto desta arquitetura. Aliás, se houver alguma crítica, é para ser que estamos a não dizer mal, porque dizer mal era ainda uma obrigatoriedade. E então chegamos ao maio de 2011. E em maio de 2011, aquilo que aqui aconteceu foi surpreendente. É que nós temos, desculpem, não apresentei os diapositivos, aqui era apenas para mostrar a lógica do estudo, mas não é muito importante avançar, não sei se considerarem isso, depois na nossa conversa
O objetivo era mostrar os critérios de apresentação da cidade universitária. O esquema que eu cheguei, que eu não estou muito certo de que seja o melhor, porque há aqui elementos de estudo que eu creio que ainda não foram totalmente realizados, eu habituei-me a chamar a arquitetura preponderante do centro da cidade universitária um classicismo monumental totalitário, o que é uma contradição, como digo, porque se é monumental, no sentido da escala excessiva, logo não é clássico, na harmonia das proporções. Mas é exatamente nesse pecado de hubris que se compreende melhor exatamente o que se ali fez. Depois considerei que há outras obras, como a Associação Académica, que seguem uma linha moderna. E depois, na periferia, quer periferia em termos simbólicos, quer físicos, nos bairros residenciais, até na casa do jardineiro, do Jardim Botânico, temos a Casa Portuguesa, que são, no fundo, 3 maneiras de exprimir uma ideologia. Ora, isto vale a pena porque eu não estou certo no uso da palavra modernismo e hoje esta opinião, a minha opinião, é claramente minoritária. Ou seja, aquilo que eu vou sugerir a seguir é que na fase em que os estudantes começaram a gostar da alta, na fase a partir da qual passa a ser património da humanidade, eu noto que os próprios académicos passaram a gostar daquela obra. Passaram a falar dela com apreço. E o apreço no tempo contemporâneo passa essencialmente pela utilização da palavra moderno, que é uma palavra difícil de utilizar, com muitas modulações temporais, mas é suficientemente vaga para que todos se sintam confortáveis no seu uso. E, portanto, esta apresentação, mas eu estou com receio de perder, de usar muito tempo e depois não ficar naquilo que é central. Mas podemos depois conversar sobre isto, se acharem que interessa. Então chegamos a maio. E eu vou tentar expor, para não perder muito tempo, isto em 7 ou 8 pontos. Primeiro ponto, o que está em causa é a inscrição nas monumentais, que dizia, na altura, aquilo que a CDU pôs foi: nem propinas, nem Bolonha, mais bolsas, leva a luta até ao voto. O que sucedeu a seguir é que houve muitos protestos. Os estudantes protestaram, consideraram isto um ataque ao património. As respostas foram normais, quer dizer, já se pintava aquilo desde o 25 de Abril. O que é que mudou? Aparentemente nada. Então a resposta que nós ouvimos é: os alunos são tontos. Isto não faz nenhum sentido. Claro que se pode pintar. É um tempo em que ainda se defendia, como hoje muitas pessoas defendem, que as monumentais deviam ser retiradas. Que era de tal modo feio, tirá-las ainda era uma solução. Bom, isto não é nada de surpreendente. O próprio Rowling, numa proposta que fez em 1950 e tal, quando quis defender o último arco do aqueduto, disse: bom, eu até preferia retirar o último lance das escadarias monumentais, mas como isto é muito recente, politicamente é inaceitável. Por isso, nesta fase, quando os estudantes dizem que não se pode pintar porque estamos a prejudicar o património, aquilo que a maioria das pessoas perguntou é: mas qual património? Estamos agora, as escadarias monumentais são património, e aqui se mostrou como eram 2 mundos bastante diferentes. Isto levou, nomeadamente, a CDU, mas a CDU não está aqui por nenhuma razão política, quer dizer, aquilo que ela disse é o que eu ouvi em Coimbra naquele tempo, muitos de nós dissemos. A CDU considerou que estava aqui uma questão política, era um ataque contra o partido, certo? E depois, realmente houve uma tentativa de politização. É evidente que nas críticas, eu depois, para estudar isto, fui percorrer a blogosfera, o Facebook, para ver o que é que as pessoas diziam. E, na verdade, havia ataques anticomunistas. Sim, era um contexto bom para atacar o comunismo. Mas também é verdade que muitos comunistas atacaram os críticos dizendo que eles, no fundo, eram saudosos do fascismo. Quer dizer, nem neste momento se perdia o contorno político. A política continuava a ser o elemento determinante para ajuizar o valor patrimonial. O debate acabou por ser muito relevante. Aí tivemos pessoas a chamar aberração arquitetónica e urbanística, quer à escadaria monumental, quer à própria cidade universitária.
Houve pessoas, em contrapartida, dentro dos estudantes, a fazer uma apropriação que para mim foi surpreendente. Isto é, começaram a usar lendas, histórias, aliás recentes, porque eu, pelo menos não as conhecia, com um grande valor simbólico. A ideia dos 5 lanços era uma espécie de expressão simbólica dos 5 anos dos antigos cursos. Quer dizer, sem utilizarem nenhum elemento estruturalmente patrimonial, estavam a argumentar daquela maneira que, no fundo, é aquela que permite que o património vença, que é pelo afeto. Nós guardamos todo o património que guarda uma memória que nós estimamos. Toda a apropriação patrimonial tem de ser sempre identitária, senão não dura. E o que os alunos estavam a fazer, era muito fácil dizer que estavam a mentir, não era nada disto. Mas isto não importa. O que importa é que eles estavam a usar os argumentos que podiam para mostrar a sua ligação simbólica, afetiva, a alguma coisa que décadas antes, e mesmo naquele tempo, era considerado algo de muito feio. Estes protestos acabam por levar a um ponto em que se dizem coisas absolutamente inesperadas. No meio daquele combate nas redes sociais, há alguém que diz, mas é legítimo pintar um monumento? E alguém pergunta, mas que monumento? Agora as monumentais já são um monumento? Então alguém começa a lembrar, nesta altura, que estava em processo a tentativa de atribuição da Alta de Coimbra a património da humanidade. E isso surpreendeu, bom, em primeiro lugar, porque nós debateu-se muito, se devia incluir ou excluir a cidade universitária do Estado Novo. Portanto, estas afirmações dos estudantes nem são assim tão inesperadas. Havia pessoas que achavam que era património, outros diziam pelo contrário, e até disseram isto, e estou a citar, a qualificação da zona candidata implicava mexer nas monumentais. Eufemismo que, claro, significava a destruição. No calor da disputa, um blogger chegou a defender que o destino daquele mamarracho devia passar pela demolição. Ou seja, estamos num momento que é extremos. Há quem defenda que é o património da humanidade e há quem ainda defenda a destruição. Bom, nós realmente chegamos a novos casos que são a novidade desta fase, que é o forte sentimento de pertença. Eu ia dar 5 casos, 5 afirmações. Por exemplo, uma pessoa dizia, as escadas sempre foram importantes para nós de algum modo. Estamos a falar de estudantes. Outra pessoa dizia, goste-se ou não, fazem parte de Coimbra e de alguma da sua história. Uma terceira pessoa dizia, por que não pintam a Torre de Belém? Qual é que seria a diferença? Ou seja, ousam defender as escadas monumentais, equiparando-as com a Torre de Belém, para explicar que também na Torre de Belém não se fazem inscrições. E uma outra pessoa diz, bonitas ou feias, sejam de que regime for, as escadarias e as paredes não são para serem, a expressão que usam, desculpem-me, é borradas, é o termo. E há ainda uma quinta pessoa que diz que a escadaria monumental faz parte desse núcleo de edifícios visitados diariamente por inúmeros turistas e que, mais do que isso, pertencem a todos nós, sendo já um domínio definidor do nosso sentimento de nação. Obviamente que nós não podemos dizer que o aluno está certo ou que está errado. Para mim, o que é surpreendente é que estas afirmações foram produzidas pela primeira vez e inauguram um processo de apropriação. Assim, para concluir, eu não medi o tempo, espero não ter andado tempo demais, chegamos a 2014. Os responsáveis do PCP, da CDU, foram mesmo a tribunal e foram julgados. E ficou provado que cometeram um crime. Porque no processo de classificação, na verdade, já não se podia fazer aquele tipo de atividades. No entanto, o tribunal, e creio eu muito bem,
compreendeu o desconhecimento dessa norma, que era, aliás, muito recente, e o facto de, durante muito tempo, isso ter sido uma prática comum, que muita gente realizou. E, portanto, saíram em liberdade, claro, mas o que me surpreendeu é que isto já não levantou nenhuma celeuma. Creio que em 3 anos, graças à classificação da Alta Sofia como Património da Humanidade, a cidade apaziguou-se. E creio, pelo menos a impressão que eu tenho, mas a nossa conversa agora pode ajudar até a afinar as minhas impressões, parece-me que a cidade aceitou que os edifícios do Estado Novo fizessem parte deste conjunto que foi patrimonializado. Ou então, coisa em que eu acredito mais, o tempo é sempre ingrato para nós que vamos ficando sucessivamente mais velhos, porque as ideias mudam muito e nós não sentimos a obrigação de acompanhar as mudanças todas de ideias. Então, o que acontece é que tem de ser por um esforço individual que nós tentamos aceitar esta ordem. Quando intimamente, na verdade, muitos de nós continuamos a pertencer à fase que foi até 1990. Continuamos a não gostar daquela obra, temos direito, só que isto contém, por fim, um ensinamento que pode ser, e que é difícil de nós aplicarmos a novos contextos, mas que é talvez o ensinamento maior, é que nós não preservamos o património por gostar dele, ou não o destruímos por detestar. Nós não patrimonializamos porque algo é bonito, porque então para outra pessoa é feio. O grande esforço é patrimonializar para preservar a memória de uma época e de pessoas. E isto é uma negociação coletiva. E sendo uma negociação coletiva, ora vai para um lado, ora vai para o outro, mas na verdade nunca para. Por cada época que passa, parece que as convicções mudam também. E isto nota-se na cidade universitária, mas se nós notarmos o modo como foi recebido o convento de Mafra no século XIX, quem aqui ia imaginar que no século XX se tornaria consensual? Quando nós vemos a maneira como se detesta a chamada arquitetura jesuítica, relacionada essencialmente com o maneirismo, quem é que imaginava que ela ia ser aceite a seguir? Quando se ataca, por exemplo, o estilo pombalino, como faz Teófilo Braga em 1881, aquilo é a expressão do absolutismo, quem diria que passados 60 anos, em 1941, quando há uma exposição de arquitetura nazi em Lisboa, e os adeptos daquelas soluções políticas e artísticas, sendo confrontados com aquela estética, dizem, bom, nós também temos o pombalino, que é a arquitetura do poder forte, e, portanto, passamos a uma espécie de neo-pombalino. As coisas vão mudando muito e podemos chegar a abandonar esse elemento de grandiosidade que se associa à Praça do Comércio do estilo pombalino e podemos ter, como temos hoje, a ideia de que o pombalino é uma solução arquitetónica e urbanística que é um contributo português para o mundo. Aquilo que a história nos mostra é que nós pertencemos sempre a uma cápsula do tempo. Não somos iguais ao que está antes e, na verdade, também o que vem a seguir não se importa muito com o que nós pensamos. Mas é um movimento violento, muito violento, que põe em causa as nossas convicções e, portanto, nos põe em causa a nós. Eu concluiria dizendo que o título de Património Mundial, que foi alcançado em junho de 2013, tenho a impressão de que veio apaziguar os ânimos e dar primazia à orientação patrimonialista que, na verdade, alimentou os protestos contra as inscrições. Claro que não justificou o anticomunismo, mas teve o mérito de integrar as monumentais numa dignidade que a muitos de nós, a muitas pessoas, ainda custa a aceitar. Mas o tema que eu propunha para debate é por que é que nos custa a aceitar? Se respondemos a esta pergunta, entendemos melhor a cidade universitária, entendemos melhor aquela arte e entendemos melhor a nós.
obviamente. E é isso também que se espera da arte, da cultura, é saindo de nós, no fim, acabamos sempre por regressar a nós para analisar as nossas convicções, os nossos lugares comuns, as nossas fraquezas. Portanto, essa era talvez a questão que eu propunha, se me autorizarem a debate, é porque é que ainda nos custa aceitar? E era isto que eu tinha para dizer.